Nas últimas aulas, eu já disse um pouco dos tipos de protótipos. Agora a gente vai listar cada um deles e fazer uma comparação para você poder entender quando utilizar cada tipo de protótipo. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, vamos falar dos tipos de protótipos nessa aula. Quais são os tipos de protótipo? A gente pode separar os tipos de protótipo pela finalidade e pela precisão. Então, pela finalidade, eles vão ter 4 finalidades principais. Entender. O melhor modo de entender o problema é explorar novas ideias. O protótipo também ele pode ser utilizado para testar e melhorar. Então, o seu principal objetivo na utilização de protótipos é poder testar, pegar feedback de usuários para poder melhorar ali o nosso protótipo para depois ter um produto mais robusto. Depois a gente tem a finalidade de auxiliar na comunicação entre a equipe de design e os usuários, assim como storyboards são utilizados, os protótipos também vão ser utilizados para expressar melhor e deixar todos os envolvidos cientes de como é a nossa aplicação. Depois a gente tem a finalidade que o protótipo ele vai auxiliar a defesa da solução apresentada e os testes com o usuário que retornam valores importantes e apresentam uma direção a ser seguida. Então é como ele vai defender ali o uso das ideias que estão sendo expostas. E aí, quando a gente diz tipos de protótipos relacionados à precisão, a precisão ela pode ser baixa, média e alta. Então, vamos falar desses protótipos de baixa fidelidade, protótipos de média fidelidade e protótipos de alta fidelidade. Os protótipos de baixa fidelidade eles são representações simples e esquemáticas de uma interface. Geralmente, eles não incluem muitos detalhes visuais ou interatividade e são focados apenas na estrutura e disposição dos elementos. Os protótipos de baixa fidelidade eles também servem para validar conceitos iniciais e o fluxo de navegação que o nosso usuário vai passar na jornada dele até alcançar um objetivo. Os protótipos de baixa fidelidade são rápidos e fáceis de criar, permitindo mudanças com pouco esforço. E aí, trazendo um exemplo para vocês, os wireframes desenhados à mão ou com ferramentas básicas que mostram onde botões e textos estarão na interface. Então, esses são exemplos de protótipos de baixa fidelidade. Em uma aula seguinte, a gente vai falar de ferramentas. Aí pode ficar ainda mais claro. Aqui é só para a gente entender o conceito e quando utilizar cada um. Depois, a gente tem protótipos de média fidelidade. Então, protótipos de média fidelidade tem mais detalhes que os de baixa fidelidade, por causa disso que ele é média fidelidade. Eles podem incluir a interatividade básica e representações gráficas mais refinadas, mas ainda não apresentam um design final completo. Os protótipos de média fidelidade eles são usados para testar a navegação e a interação do usuário com a interface, simulando mais a experiência do produto sem a necessidade de todos os elementos visuais finalizados. Então ele ainda não é tão fiel, mas a gente já consegue ter a interação com o usuário, a gente já consegue testar a navegação. E aí, como exemplo, protótipos de média fidelidade que permitem o usuário navegar entre diferentes telas e clicar em botões, mas sem o visual final ou o comportamento completo. Ele está ali apenas testando alguns comportamentos, algumas telas, algumas ações do usuário. E aí, para a gente finalizar, né, os 3 tipos, a gente tem os protótipos de alta fidelidade. Então, eles são bem próximos do produto final. Eles vão ter gráficos detalhados, ele vai ter uma interatividade completa e comportamento semelhante ao produto real.
ele vai simular exatamente como o usuário irá interagir com a interface. E a gente pode utilizar eles para validar o design visual, a interatividade completa e fluxos complexos, testando como o produto funcionará antes do seu desenvolvimento final. E aí, como exemplo, um protótipo que parece e funciona como um aplicativo final, permitindo simular toda a navegação e interação com a interface. Então, esses são os nossos protótipos de alta fidelidade. E aí, eu trouxe para vocês uma tabela comparativa. Então, sei que ela está com bastante texto, mas a gente consegue ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um e quando eles devem ser utilizados. Então, o protótipo de baixa fidelidade, ele é rápido de ser desenvolvido, ele não tem necessidade de muito conhecimento, é barato e feito com materiais próximos, materiais que são fáceis de ser encontrados. Ele pode ser feito inclusive em um papel. A vantagem do de média fidelidade é que ele vai ser mais interativo, mais fácil de testar, e ele vai ter um bom equilíbrio entre o tempo que você vai demorar para fazer e a qualidade que você vai expressar. Já o de alta fidelidade, ele é o design completo, incluindo visual, conteúdo e interação. Com ele você pode testar os detalhes da interação com o usuário. Os pontos negativos de baixa fidelidade. A limitação da interação, ela é bem limitada, ou a gente nem representa a interação. É difícil testar os detalhes e fluxos de navegação, e ele apresenta pouco contexto para os usuários, ele vai mais objetivo ali. O de média fidelidade, a desvantagem dele é que você vai demorar mais tempo para fazer do que o de baixa fidelidade, e ele ainda não vai ser totalmente funcional como o de alta fidelidade. E aí o de alta ele vai ser bem mais demorado, ele vai requerer bem mais habilidades de software ou codificação, e ele é difícil de testar componentes grandes. Quando a gente deve utilizar cada um? O de baixa fidelidade, a gente vai explorar e testar conceitos de alto nível, como a arquitetura da informação. É o melhor para fazer várias versões diferentes e testar uma com a outra. Então, passos iniciais, ainda não está claro o que você precisa. Protótipo de baixa fidelidade. Protótipo de média fidelidade. Os usuários eles vão testar interações específicas. Ele vai ser o melhor para os stakeholders, pois ele vai apresentar mais contexto e vai trazer um pouco da interação, ainda não sendo tão fiel. Os de alta fidelidade. Agora a gente já vai testar interações específicas de forma detalhada. Ele vai ser o teste final de fluxo de interação e apresenta o design final para as partes envolvidas. Então ele é quando o projeto ele já está mais maduro, já está na hora ali de passar ele para os desenvolvedores poderem implementar as interfaces. Bom, espero que os tipos e os casos de uso, a comparação, ajudem vocês a determinarem aí qual que é o melhor tipo de protótipo para ajudar vocês na etapa do desenvolvimento do produto que vocês estão. Bom, gente, então é esse o conteúdo da nossa aula. Espero que faça sentido para vocês e vejo vocês aí na próxima aula. Obrigado, deixe aí seu comentário, faça uma avaliação da nossa aula, deixe seu joinha aí, que vai ajudar bastante a gente. É isso aí, valeu!